A paz, queridos, boa tarde. A paz, igreja de Torres. Eu vim para a brasa, hein? Estou na brasa. Obrigado, que nunca falte água com gás, gelo e limão na sua vida. Eu acredito que quem mora em Torres está a um passo do milênio. Por quê? Para o gaúcho, o milênio é morar em Santa Catarina. Mas quem já chega em Torres já está vivendo a porta desse avivamento. E eu amo essa terra, região, e com muito carinho recebi esse convite, que me surpreendeu, porque a gente estava num momento de muitas transições, mudanças, e eu recebo com muito carinho, né, o pastor Luizão, carinhosamente chamo de Luizão, porque já há um bom tempo atrás ele é um amigo recíproco, pastor Glavan. Brinco com o pastor Glavan, porque eu tenho uma coisa, quando estou perto do Glavan, eu volto para a quinta série, eu tenho que me segurar aqui. Vocês não têm noção. Mas é um amigo, irmão, me recebeu há 21 anos atrás, me recebeu na rua Dona Alzira, dando um amor, carinho. Nunca tinha me visto, Canidia, ele foi lá, me abraçou e foi muito especial. E aí, eu estou em casa, estou em família, sempre ouvindo boas notícias de vocês, e é um ministério que eu tenho muito carinho e respeito. Me sinto de verdade em casa, e estar com vocês hoje é uma bênção. É poder dividir um pouco daquilo que foi a responsabilidade, a família transformada através da mudança de entendimento. Quando o escritor, que é o pastor dessa igreja, me passa um título desse, vocês não têm noção da aflição que é. Senhor, o que ele quer desse simples servinho que seja espremido para entregar? Então, essa é uma tarde que você não vai passar frio, não vai ter sono, mas vai ser tocado profundamente pela palavra. Quem crê, diga amém. A igreja Brasa é uma igreja avivada, eu creio. Então já fala tchau para o teu sono, toma o teu chimarrão, daqui a pouco você vai tirar esse casaco em nome de Jesus, e eu creio que a palavra de Deus vai nos marcar profundamente. Livro de Josué, capítulo 24, verso 15, um texto muito conhecido. Amo Josué por ter sido o homem que implantou aquilo que era a visão do céu, foi fiel ao seu líder Moisés, e certamente tem muito para nos ensinar. O livro de Josué é um livro de recomeços, de avanços e de uma virada de estação, amém? Enquanto você abre o livro de Josué, capítulo 24, verso 15, Senhor, eu quero apresentar a minha vida, os meus irmãos, este lugar. Certamente houve uma preparação, certamente, Senhor, os céus se moveram, há uma reunião aqui em nome do teu Filho amado, nos posicionamos agora como a igreja que está representada, e pedimos, Pai, abre os céus, perdoa as nossas falhas, lava-nos das nossas iniquidades, envia os teus exércitos aqui, Senhor, fala conosco, Pai, coloca a minha vida junto com os meus irmãos que servem neste lugar, como instrumentos, como uma ferramenta, aqueles que o Senhor elegeu por misericórdia. Santifica-nos, adequa-nos, perdoa-nos e usa-nos, meu Pai, que de boa mente, o bom coração, todos que aqui estão recebam essa palavra com uma forma poderosa. Espírito Santo nos guie em toda a verdade, nos revela o coração do Pai, e seja exaltado e engrandecido o nome do Filho, e assim te agradecemos mais uma vez. Quem quer, diga amém. Amém. Livro de Josué, capítulo 24, verso 15. Porém, se vos parece mal, servi o Senhor, e escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses que serviram os vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Até aí. Essa é uma palavra poderosa, porque é uma declaração muito marcante, de um posicionamento espiritual, de uma responsabilidade familiar em toda a Bíblia. Muitas vezes nós oramos, Senhor, tenha misericórdia nos cultos, reuniões. Pai, eu declaro que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E parece que você é uma pessoa sozinha. Parece que é uma pessoa que está buscando uma transformação, mas parece que é um eco no meio da multidão. Josué aqui, ele estava com uma idade avançada. Ele reúne esse povo de Israel aqui para um discurso final. Podemos discutir o que acontece 3 gerações depois, mas o posicionamento desse homem trouxe uma continuidade. Ele desafia aqui, assim como nós somos desafiados, a fazer uma escolha entre os deuses pagãos ou o Deus verdadeiro que libertou Israel do Egito. E é nesse momento, e não apenas ele declara a sua fé, mas ele assume o sacerdócio e a liderança espiritual da sua família. Se você quer viver uma casa transformada, é necessário um despertar do teu posicionamento. Não adianta nós orarmos, eu sou neto de assembleianos, ao mesmo tempo neto de espíritas, eu venho de matriz africana, matriz europeia, não importa. Não importa que quando chegou a minha vez, eu entendi o meu processo, eu decidi me voltar ao Senhor. Eu creio que talvez você seja aqui um Josué, que está dando continuidade, ou talvez um Noé, que está começando um novo tempo na tua vida, através da tua vida, a tua família vai ser abençoada. Mas o importante é que a gente possa abrir o nosso entendimento, creio que os fundamentos foram colocados, e uma igreja que busca uma direção específica para o encontro, vem algo muito profundo.
uma transformação através do posicionamento, que começa no lar. Nós lideramos a partir do nosso lar. Nós somos verdadeiros servos, imitadores de Cristo, a partir do nosso lar, que é o grande campo de desafio. Não existe família doriana. Se você é uma geração abaixo da década de 80, você não sabe o que é isso. Sabe o que é isso? Os acima, talvez não. Mas aquela família perfeita, feliz, não existe. Existe um processo, existem condições, existe um desafio. Amém? Quem está comigo, diga amém. Josué não esperou que a família decidisse primeiro. Ele também não impôs, mas ele liderou por um exemplo. Eu e a minha casa. Ele reúne todas as tribos. Ele fala, vocês quiserem adorar os deuses, que adoraram os seus pais, lá do lado de lá do rio, ou aqui, os amorreus que adoravam aqui, nessa terra que a gente está habitando agora, que Deus nos deu, vocês escolham, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E quando as pessoas olham para a casa de Josué, ali é diferente. Será que na nossa casa a gente está realmente posicionado para que isso seja uma inspiração? Eu creio que as pessoas mais impactadas pelo nosso testemunho são os nossos vizinhos. E aqui eu estou bem longe da minha casa, eu vou te falar, tem um vizinho que não olha na minha cara, ele faz questão de não olhar na minha cara. E o cachorro dele me atacou 2 vezes. Eu fui atacado por um salsichinha. Eu, indo para o jiu-jitsu, com meu kimono, bonito, subi na minha moto, o salsichinha se chama Wesley, ele me atacou. Eu já fui humilhado por um salsichinha chamado Wesley. Eu até interagi um pouco, são queridos, falam brincando, porque é um cara sisudo. E por um tempo, eu quis rebater essa forma sisuda com mais sisudo. Ele falou, se ali é ruim, aqui é bicho brabo também. Aí o Espírito Santo dando risada na minha cara, falou, bonito você, né? Talvez você seja a única Bíblia que ele vai ler. Tá bom, Alexandre? Aí eu faço um esforço. Bom dia. Ele te respondeu? Não, para mim também não. Bom dia. Aí ele está na academia junto. Ele entra, ele passa por mim, quase joga o peso no meu pé e não me cumprimenta. Eu tenho que lembrar, Senhor, eu sou teu servo. Que vontade que eu tenho. Ele falou, abençoado. Mas você tem que levar uma coisa diferente. Posicionamento. Talvez começa com um exemplo que você teve do seu pai, da mãe, de um avô, ou algum membro da tua família que se levantou em fé, com um compromisso. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Traz princípios importantes, poderosos aqui nesse versículo. Aqui fala de uma escolha consciente. Josué, ele reconhece que servir a Deus é uma escolha. Galera, se não servir, eu estou de mal. Não. Vocês escolham, mas eu estou servindo ao Senhor. Ninguém é transformado à força. Como eu queria ter um pastor como eu sou hoje. Isso não existe, isso é utopia. Eu tive o pastor que foi necessário para me modelar, para me lixar, para me aprumar, naquilo que era essa coisa bruta chamada coração em transformação. O princípio também de eu e minha casa fala da ruptura com o passado. Ele menciona deuses dos pais, os deuses dos amorreus, padrões antigos, crenças passadas, que precisam ser abandonados. Nós estamos numa terra que o prefixo começa com 051, que tem uma história cultural, uma história espiritual de muita desgraça, de muito sangue derramado, de muito ressentimento, de muito distanciamento, de muita injustiça. E isso, sem perceber, nós, os castelhanos dessa terra aqui, junto com os nossos irmãos de outras regiões do mundo, conectados, vem algo de ressentimento, algo de distanciamento, algo de mágoa. Há uma coisa que é muito forte do castelhano, que é aquela coisa, sabe, de ser muito visceral. Eu me enquadro nisso, eu sou gaúcho há 21 anos, mais que a GM já daqui a pouco, mas eu vejo que a gente traz essa atmosfera e parece que esse padrão com o passado a gente não rompe. E a gente precisa entender, se eu quero transformação e ser uma pessoa transformada, uma família transformada, eu tenho que identificar os padrões familiares. Eu tenho que entender, minha mãe é assim, meu pai é assim, mas eu não sou assim. Eu tenho que colocar isso na presença do Senhor, aos pés da cruz, um posicionamento individual. Eu decido andar com Deus, começa com eu e a minha casa. Ele está dizendo, não com uma egolatria. Ele está dizendo, eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Tivemos muitas experiências na transição, na peregrinação, nos milagres, nas derrotas, aprendemos. Só que chegamos no momento que estamos estabelecidos, somos uma igreja, somos um reino, uma tribo, uma nação posicionada nos montes que tomamos posse, nas vitórias contra esses povos que eram mais difíceis que a gente imaginava. Só que agora é hora de permanecer.
E parece que nós que estamos aqui reunidos, você não está no retiro perdendo tempo, você está no retiro buscando mais de Deus, profundidade. Tenho certeza que vocês são alicerçados, sim, na palavra do Senhor. Mas parece que nós chegamos no momento, está tudo bem, eu casei, meus filhos estão encaminhados, já estão indo bem, já estou numa segunda geração de cristãos na minha casa, ou estou transformando as gerações da minha família. E parece que você chegou até aqui, está tudo bem, o perigo é o tudo bem. O perigo é o platô, o perigo é que a gente já chegou, eu já tenho um método, eu já sei como está tudo certo. E foi o que aconteceu em Israel. Israel sabia que estava tudo certo, eles venceram, eles conquistaram. Mas dali para frente, a falta de entendimento dessa transição levou à ruína. Depois nós vemos que no período dos juízes, o quanto eles sofreram com os erros de virar as costas para Deus, que foi um pecado recorrente de Israel. Você conhece a palavra. A influência sobre o coletivo também, a casa transformada, quando alguém escolhe o caminho certo, ele persevera, ele lidera com coerência. Algumas regras, quando nós decidimos transformar, e começa, olha, na mesa não tem celular, na mesa tem oração de gratidão, na mesa nós estaremos olhando uns nos olhos dos outros para falar das coisas que precisamos falar como família. A mesa não se mistura com mais nada, ela é sagrada. É na mesa que nós vamos ter as conversas importantes, é na mesa que nós vamos agradecer. Não começamos o dia um atropelando o outro, mas vamos dobrar o joelho, vamos apresentar o nosso dia ao Senhor. Quando você pega o carro, sua moto, a sua condução, Senhor, vai à frente. Toma do início ao fim a minha jornada desse dia, apresento a minha família, a minha congregação, aqueles que o Senhor confiou a mim. E quando alguém se levanta, como Josué, e declara com fé, um novo ciclo é iniciado. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Existem no mundo espiritual os registros. Opa, provo, Malaquias, lá no final, enquanto eles falavam uns aos outros, um outro falava do Senhor, era um memorial escrito diante do Senhor. Os discípulos no caminho de Emaús, conversando sobre o que aconteceu, Jesus se apresenta. E quando nós fazemos uma declaração, seremos provados. Mas há uma libertação também de um processo que mentia sobre nós, desse governo que vinha passando de pai para filho, dessa hereditariedade de padrões equivocados. Eu e minha casa servemos ao Senhor. Quando eu me santifiquei, com 27 anos, terminei uma relação de 3 anos e 10 meses. E era uma relação que vinha de histórias familiares, de muita famílias, Valéria, qual o termo? Famílias disfuncionais. De um lado, muita mentira, eu vindo de uma família de separação, violência, alcoolismo, excesso de trabalho, e eu vi que isso não ia dar em nada, eu decidi me santificar e eu vi um modelo. Eu queria uma mulher de oração. Eu não tinha acompanhamento, não tinha grupo caseiro, eu só visitava e frequentava uma igreja de domingo. Eu sabia que existia um modelo de uma mulher de oração para me acompanhar. Tinha entendimento que servir a Deus seria uma grande honra. Isso queimava no meu coração, embora eu não conhecia os princípios, não sabia a metodologia de se tornar um servo de Deus. Mas eu sabia que tinha alguma chama sobre a minha vida. E eu decidi romper com uma estrutura. E que levou um tempo até que eu reaprendesse uma nova cultura. A cultura do reino, a cultura da santidade, o diálogo com o Senhor. E aí sim, um novo ciclo começou na minha vida pessoal, antes de conhecer a minha esposa. Com muita luta, passando pelos desafios de um jovem de 27 anos, solteiro, prosperando profissionalmente, mas tinha claro no meu coração que as coisas que Deus amava e as coisas que Deus abominava era aquilo que eu estava querendo para a minha vida. E aí, deuses do passado, como o egoísmo, a indiferença, o vício, violência emocional, incredulidade, começaram a perder força. Perder força porque um novo Senhor assumiu o governo da minha vida, eu creio que da sua também. O nome desse Senhor é Jesus Cristo. Sim, toda casa pode ser transformada, mas toda transformação começa com posicionamento. Nós não podemos, a fé do pastor Luiz é muito importante, a fé do pastor Glavan, dos pastores de Junei, dos irmãos aqui da liderança da igreja de Torres. Isso é muito bom, só que eu tenho que desenvolver a minha fé. Uma vez um irmão ficou ofendido, quando no final de uma reunião pediu para um irmão orar pela sua família. Ele disse assim: meu irmão, quem tem que orar pela tua família é você. E o homem saiu muito bravo, um absurdo. Eu peço oração para o líder, ele manda eu orar. Eu fiquei pensando, tudo bem, talvez ele poderia ser mais cuidadoso, mas de fato é isso. Quem que vai assumir as rédeas do curso da própria vida? Quando o Deus do teu pastor vai ser o teu Deus? Quando o Deus que foi do teu pai, da tua mãe, que foi uma mulher de Deus, um homem de Deus, vai ser o teu Deus? Essa transição. Josué deixa muito claro, eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu quero de fato viver as promessas desse Deus que está sendo ministrado. Eu quero de fato uma mudança interna de entendimento, uma metanoia, uma mudança da minha mente, dos meus pensamentos, não por uma imposição externa, mas entender quem eu sou,
o que eu creio e como eu aplico isso na minha convivência diária. Paulo escreve aos Romanos, capítulo 12, verso 2, um texto muito conhecido: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo começa: não conforma com esse mundo. A primeira coisa. O inimigo da sua fé é a sua visão natural. Será que pode haver alguma coisa boa em Torres? Sim. Será que pode haver avivamento? Sim. Será que essa igreja vai dar certo? Sim. Não é o que eu vejo. E o que eu vejo vai todos os dias da minha vida ser um espinho para tentar atrapalhar a minha fé. Quantas vezes, ainda mais depois pandemia, enchente, decisões ministeriais, quantas coisas querem enfraquecer o nosso posicionamento, eu e a minha casa. O primeiro conselho, numa transição ministerial que eu recebi, depois de 22 anos servindo no ministério, você precisava do sabático. E de fato, se eu fosse para um sabático, as ovelhas que ficavam do meu lado afundavam numa confusão, estariam no Vale da Matança. Não sou contra o sabático, eu creio no sabático, vou buscar o meu sabático, em algum momento da minha história eu preciso. Só que se eu não tiver um entendimento que Deus confia e que meu posicionamento vai determinar uma sequência de ações e de transições nas famílias, eu posso me perder. Eu tenho que transformar o meu entendimento pela renovação. E como é que começa esse processo de mudança pessoal? Podemos caminhar pelo entendimento da psicologia, que é o autoconhecimento, identificando padrões familiares negativos, crenças limitantes, feridas emocionais. Isso é muito importante, mas não determina só isso. É muito importante. Qual é o padrão? Por que a minha casa não é transformada, pastor? Por que eu olho para minha esposa, eu vejo minha sogra? Por que ela olha e vê meu pai? Como é que eu posso desassociar essa minha história desse novo tempo que a gente quer? O conhecimento. Tem horas que eu vejo exatamente as mesmas falas que eu recebia do meu pai quando eu era adolescente. As mesmas falas, no meu coração. As mesmas reações. Eu tenho que entender esse padrão, eu tenho que identificar, isso não é meu. Ele está do meu lado, ele me acompanha, mas isso não vai me dominar. Também na responsabilidade pessoal, abandonar essa mentalidade de vítima. E você é o agente de mudança. Quem é a chama dessa casa? Ah, mas a minha mulher não ora. Ora você, meu irmão. Um tem que se posicionar, um tem que perder para que todos ganhem. E a terapia, sim, a espiritualidade, andar com homens de Deus, buscar conselho, isso é muito importante. É o processo de crescimento. Alguém que cresce num ambiente de dificuldades emocionais, de ausência emocional, ausência paterna, vai precisar, com ajuda, aprender a expressar o afeto, afirmar limites saudáveis em casa. Um dia a Valéria me pegou e disse: Alê, as emoções são mudadas também. Porque eu ficava naquele disco riscado. Ninguém sabe o que é disco. No mundo do streaming, disco era um negócio de vinil que você botava num negócio chamado vitrola, que tinha uma agulha e tocava a música que você ouve agora instantâneo no teu Spotify. E tem quando o disco riscava, ele voltava no mesmo ponto. E o disco riscado emocionalmente, você volta no mesmo ponto, você fica ressentindo aquilo que já estava resolvido. Então, entendendo essa mudança de Romanos que fala da transformação do nosso entendimento, basicamente é permitir que a palavra venha moldar a mentalidade. Então, o que vale é o que está na Bíblia. O que vale é o que está na Bíblia. Ah, eu estou com uma dificuldade. Eu tenho tanto testemunho para dar, mas eu não posso, porque não dá tempo. Nessa mudança que a gente teve, nessa transição, a gente passou por algumas questões. Obrigado, filha. Eu ia liberar uma bênção para algum pastor, mas aí já... Assim como tu me atendeste, o anjo do Senhor está com manto de Elias, agora não, de Eliseu, X.3. E eu estava numa situação que eu precisava enxergar de uma forma diferente. E eu precisava moldar a minha mentalidade, uma mudança pessoal, pela palavra, não pelo que eu sentia e pelo aquilo que são os valores, as crenças que a gente vai desenvolvendo na nossa caminhada, essa cultura da rua que a gente traz no dia a dia. E aí eu estava numa situação que eu precisava devolver uma resposta, mas não como eu queria, com amor. Mas de pessoas que passaram e foram pessoas que houve um desprezo físico. Literalmente a pessoa não quis olhar na minha cara algumas vezes, literalmente. E aí, manda uma mensagem: olha, percebi que você não olhou na minha cara, quero pedir perdão por alguma coisa, nossos momentos foram difíceis, mas a gente ama você, está tudo certo. Aí vem uma resposta muito maior, a resposta praticamente do Alexandre de Moraes. A vítima, a acusação e o próprio juiz.
me sentenciando. Aí, silencio, ok, tudo mais, e eu tive que mandar uma resposta. E sabe qual foi o exercício que eu fui fazer? Eu fui ancorar a minha razão lá no momento bom, não no momento ruim. Eu fui lá no momento que era legal, como eu chamava carinhosamente essa pessoa, e comecei a mensagem assim, fala! Daquela forma que eu falava. Cara, eu entendo perfeitamente o que vocês estão sentindo. Foram momentos muito difíceis. E eu espero que um dia você compreenda que para nós também não foi fácil. E de verdade, meu irmão, fico feliz que você está caminhando um outro tempo, está caminhando uma nova estação, a gente também está seguindo firme, e vamos seguir em Jesus e tudo mais. E sabe o que foi esse exercício? Esse exercício para mim foi transpor uma estrutura, um muro de mágoa. Eu não quero ser um cara transformado, eu não quero ficar com 50 anos nas costas como eu estou, me renovando a cada dia. Por que eu vou repetir um padrão que não deu certo? Que me atrasou ao meu lado tantas vezes. Paulo escreve em Efésios capítulo 4, verso 23 e 24. E vos renovei no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça, em santidade. Eu tenho que me revestir, eu tenho que renovar, eu tenho que buscar esse homem que foi criado em Deus, em verdade, em justiça, em santidade. Então, tudo que a minha alma produz, na obra da minha carne, vai atrapalhar essa forma de se vestir, de se posicionar. E tem hora que a gente não vai encaixar. E tem hora que você sai do culto, você é provado, meu Deus, em quantas coisas. Só que eu tenho que fazer esse exercício, eu tenho que me revestir desse novo homem. Um novo homem, uma nova mulher que foi criada em Deus. Um novo Alexandre que está nele. E com o tempo vai se perdendo. A primeira exemplo bíblico que nós podemos notar aqui, de uma pessoa que foi transformada e transformou uma realidade, foi um homem chamado Noé, em Gênesis 7:1. Disse, pois, o Senhor a Noé, entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nessa geração. A primeira vez que Deus salva uma família é por causa da justiça de um homem. Quem lembra daquela musiquinha do Diante do Trono Kids lá? Noé era um homem justo e bom, ele andava com Deus. Justo e bom. Depois você vai pegar um cara parecido, mas numa outra posição, lá na frente do Novo Testamento, chamado Zacarias, esposo de Isabel, pai de João Batista. Justo e bom. Andavam diante do Senhor, de forma irrepreensível. Então, quando um homem se posiciona, uma mulher de Deus também, uma obediência, de uma fé pessoal, não por um mérito coletivo, algo que vai tocar essa família, que talvez você seja o único que está realmente levando a sério andar com Deus. Através da justiça de um homem, de uma mulher, Deus começa a tocar uma casa. Mas essa justiça, essa retidão tem preço, que é a renúncia, que é a morte, que é receber muitas vezes a afronta. Quando eu me posicionei e terminei esse namoro e decidi me santificar, eu ouvi uma palavra no final do culto numa igreja ultra mega pentecostal na zona leste de São Paulo. Eu nem frequentava direito a igreja, mas minha tia, que era batista, tinha um grupo de oração da Assembleia de Deus, bem batista. E a minha tia, ela desejava a presença de Deus e arrumou essa igreja, Época da Graça. E ela na zona leste, uma quebrada longe da minha casa, era de domingo, e ela falou assim, filho, nós vamos a essa igreja. Só que você toma cuidado, porque o ministro lá, o maestro, às vezes ele cai no poder. Então vocês não vão se escandalizar. Eu falei, tia, eu vim do candomblé. Eu sei como é que funciona. Não vai ser eu sei como é que é a coisa. E a presença de Deus vinha naquele lugar. E aquele poder, aquela manifestação sobrenatural. E aí eu comecei a entender, Senhor, eu posso ser um homem que vai transformar a minha família. Uma mudança poderosa. E eu vi que aquele relacionamento não dava certo. No final de um culto, de sábado de manhã, que tinha coral, eu estava indo para o litoral norte de São Paulo, esse é meu testemunho. O pastor terminou a pregação, despediu na bênção, impetrou a bênção apostólica, estamos indo embora. Ele volta à mesa de som, liga meu microfone. Ó, tem casal aqui que está namorando, está no relacionamento sexual antes do casamento, isso aqui é pecado. Se arrependa. Deus abençoe, irmãos, vão na paz. Aquela palavra foi um peso no meu peito, fiz assim. E eu estava indo para o litoral norte, no meu chalezinho que eu alugava com a minha ex-namorada. E aquilo ficou assim, cara, fui descoberto. E começou a me incomodar. Eu não sentia mais prazer. E aquilo começou a mudar meu coração, de verdade. Ninguém me explicou nada, não conhecia nenhum líder daquela igreja. Eu fui, a gente fez a viagem, continuou nessa relação, mas eu sentia o peso, eu sentia a tristeza do pecado, que eu nunca tinha sentido, pela revelação de uma palavra. E através daquele início daquela igreja, que não tinha nada a ver com o meu contexto, mas que Deus usou, eu comecei uma mudança. E aquilo terminou numa ruptura, porque eu não sentia mais paz naquilo que eu fazia.
eu decidi viver para o Senhor. E ali, a primeira pessoa que se levantou contra mim foi a minha mãe. Que não sei como ela descobriu que eu decidi me posicionar e parar de ter relacionamento sexual antes do casamento. A primeira coisa que minha mãe fez assim: o que é? Tá louco? Vai ser corno agora? Não namora mais? Para você é engraçado. Hoje eu dou risada, faço até stand-up disso. Mas o que eu fiquei mal com essa palavra? Olha como é a mente quando você não está trabalhado, não tem discipulado. Eu comecei a pensar que aquilo era um peso, que eu ia viver aquilo. Sabe o que aconteceu comigo? Essa moça trabalhava em São Caetano do Sul, eu morava na região sul de São Paulo e trabalhava na região perto do centro. Na hora do almoço, eu ia para São Caetano para saber se ela estava almoçando com alguém na mesa. Já me identificando igual uma novela. Vou pegar a água com gás, vou jogar na cara do cara e vou arrumar uma confusão. Olha a loucura. Olha o cenário que o diabo encontrou na minha mente. Estou falando do meu testemunho aqui. Mas eu queria transformação. E sabe o que eu estava vivendo? A posse que o pecado faz com a gente. Me tornei escravo dessa mentalidade que eu vou ser traído. Dessa rejeição. Dessa palavra maligna que minha mãe soltou. Eu tive que romper, mudar, perdoar minha mãe, perdoar essa moça, perdoar todo mundo, perdoar toda a cidade de São Caetano e me livrar. E a primeira coisa que eu entendi, que eu estava sendo transformado, que Deus tinha para mim uma família. Quando nós vemos aqui desse homem chamado Noé, a proteção familiar veio pela obediência desse homem, veio pela fé desse homem. Eu posso ser o Noé da minha geração, mesmo que os demais ainda não creiam. A minha obediência pode salvar minha casa. Nós vemos também quando há um desespero, a igreja já estava avançando. Paulo, preso, começa a adorar, as cadeias se rompem, aí o carcereiro vê que eles estão ali, que rompeu tudo, ele vai se matar, e fala: calma, não faça mal, que nós estamos aqui. E aí começa aquele desespero, porque esse carcereiro quer ser transformado também. E aí, Atos 16:31, o que eu tenho que fazer? Crer no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Essa verdade lá de Josué 24:15 vem com força e vem para nós aqui. Talvez você está cambaleando: poxa, pastor, não estou vendo ainda. Eu, na minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos, eu sou o primeiro a me posicionar. Apesar de ter um vô e vó que era crente. Mas o resto é tudo meia boca. Na família da Valéria é a primeira a se converter. E nós não vemos ainda não vimos a promessa da salvação, do perdão dos pecados, do ato do batismo. Mas eu creio que a gente vai viver. Todos os dias, eu batizei minha mãe. A Rafinha, que era pequena, e foi muito especial. E a Valéria não quer que eu fale como foi. Ela falou: não fala. Vocês querem saber como foi? Vocês estão doidos? No dia que a minha mãe, ela instruiu o Capitão Nascimento, só para você ver a minha escola. Eu já vi a minha mãe intimar o oficial do tático móvel da Polícia Militar. Era nesse naipe. Eu não falo com orgulho, não me reprove, estou falando de onde eu vim. Da minha quebrada do lado de lá, entendeu? Depois do lado da ponte. Aí, a minha mãe foi se batizar. E antes de se batizar, ela quase quis brigar com a gente. E eu senti que ela não estava sozinha, ela estava acompanhada. Aí eu pedi para as irmãs orando e tudo mais, e fui conduzindo para as águas. Eu falei: hoje ela vai morrer. E eu tive a honra de batizar minha mãe, eu creio que ela é salva em nome de Jesus, amém? Mas assim, é tenso, como o primeiro ali que está se posicionando, talvez você esteja passando por essa tensão. Eu não vi ainda, eu estou aqui pagando o preço, podia estar em outro lugar, né? E está aqui no retiro. Calma, a tua fé está sendo fortalecida, está sendo impactada. E que Deus é tão poderoso que não pode impactar a tua casa quando você chegar amanhã, depois do culto. Eu creio em nome de Jesus, libera essa palavra sobre a tua vida. E aquilo que faltou, Deus vai completar a boa obra. Quem pode dar uma glória a Deus bem alto? Em nome de Jesus, transformação começa na fé. Quando o membro crê, ele se torna um canal de salvação, de luz para os demais. A promessa inclui a casa inteira, que vai abrir portas espirituais. Provérbios diz, 24, 3 e 4, com sabedoria se edifica a casa e com inteligência ela se firma. Pelo conhecimento seus cômodos se enche de todo bem precioso e agradável. Uma família transformada não se constrói com uma pressa, com uma emoção, mas com sabedoria prática, com inteligência relacional, com conhecimento espiritual. Você começa a guerrear, está passando a roupa, mãe, do filho. Eu abençoo esse abençoado em nome de Jesus. Queima mesmo, Jesus. Vai queimando a orelha dele. Tem uma amiga nossa,
hoje é pastora, junto. A gente foi para Israel, primeira viagem de 2006, e ela falou assim, eu vou comprar um shofar ali, para o meu futuro, nem sabia que existia, vou comprar para o meu marido. Falei, compra mesmo, Pati, homem de Deus. Depois de um tempo, aconteceu, o shofar estava na mão do guerreiro, eu fui padrinho de casamento. Então você está determinando o teu futuro com a tua adoração ouve, o teu futuro ouve, a tua adoração é a tua semente. E você está transformando o teu futuro com a tua adoração, com os teus atos de fé. Cada cômodo que devemos preencher com sabedoria, devemos firmar com inteligência, representa as áreas da nossa família, e nós vamos nutrindo corretamente, nos enchendo de valor, de harmonia. Transformação exige intencionalidade, constância no ensino da palavra de Deus. Valores do reino devem ser parte da nossa cultura familiar, no lar, nas nossas conversas, nos nossos hábitos. Intencionalidade em cultivar um ambiente bíblico no lar. Pais entendendo as necessidades emocionais dos filhos. E qual é o papel que eu tenho na transformação da minha casa? O primeiro, o sacerdote, aquele que leva a presença de Deus ao lar. Olha, eu sou o sacerdote, o melhor pedaço da carne é minha, todo mundo me espera. Não, o sacerdote acorda mais cedo, ele se sacrifica, ele paga um preço, ele ora mais, ele jejua mais, ele intercede, ele antecipa as necessidades espirituais. É o que está sempre com aquela cara, eu estou sendo esmagado aqui, mas minha família está debaixo da bênção do Senhor. O papel que eu tenho também é um papel de modelo na minha vida, na minha integridade. Eu não vou exigir mudança se eu não sou uma pessoa modelo para isso. O intercessor que vai clamar pela transformação da casa, o reconstrutor que trabalha pela cura dos vínculos, como Neemias fez com os muros. Vamos lembrar do Senhor. E quais são, queridos, aqui os desafios em direção à transformação da família? O primeiro desafio é a resistência à mudança, sabe por quê? O hábito leva meses e anos para mudar. Você tem consciência, você não quer mais, mas tem um abismo. Quem quer ser liberto do açúcar aqui? Quem quer ser liberto do açúcar? Eu já estou me arrependendo, sabe por quê? Eu tenho a tortinha de coco, eu comi a tortinha de coco. Depois do retiro. Eu tenho um grande amigo meu, que o cara é um cara do café, mas ele chega a ser chato. Sabe aquele cara chato? Que eu tinha vergonha de levar ele nas cafeterias. Vamos no shopping, vamos tomar um café. Café de posto de gasolina. Motoqueiro toma um café amargo mesmo. Ele tinha coragem de entrar, olhar a marca da máquina, ver se o cara limpa o cachimbo com o pincel, se o cara dá o play na água antes para cair, para tirar todo o resto do último café que ele passou, e para saber como é a prensa. Eu falei, você é muito chato, cara, eu tenho vergonha. Os caras estão em raiva de você. Só que ele falou, quer ser liberto? Eu falei, quero. 3 semanas. Você vai sofrer, vai ser um remédio, vai ser horrível, você vai praguejar, você vai falar contra mim. 3 semanas sem tomar açúcar no café. Cara, aí tinha uma estratégia, uma ameixa, água com gás, e vai. Daqui a pouco, fui apresentada para os cafés especiais. Café gourmet. Aí você começa a tomar o café, fala, cara, não estou sentindo aquela coisa amarga. Está sendo um libertador. E como eu gosto de andar de moto, você já está esperto, então o café faz parte do estilo de vida de quem anda de moto. E aí comecei, cara, estou vivendo um novo tempo. Eu consegui me libertar do açúcar. Quem quer se libertar da Coca Zero? Ninguém. Coca Zero é hábito. Coca Zero é hábito. Você chega assim, vamos pegar uma pizza, pega uma Coca Zero. Sabe por quê? A sua mente para você mesmo, não vai ter problema. Agora o bacon, está lá, 5 queijos, o cheddar que já até anda sozinho, o cheddar é tão maligno que ele fica com uma cara de demônio para você. Estou brincando. Cheddar é um plástico. Você come plástico, é cheddar. Ai, meu Deus do céu. Faz um jejum. Eu fiz o jejum uma vez. E está fazendo jejum, né, filha? Glória a Deus, alguém espiritual aqui, graças a Deus. Fui tomar Coca Zero. Sabe o que eu senti? Xarope. Falei, cara, eu sou viciado nisso. Então, tudo uma mudança, porque assim, o desafio de resistir vem como um medo daquilo que é novo, de uma tradição enraizada. E como é que a gente pode vencer esse primeiro desafio, que é a resistência à mudança? Amor firme, perseverança, testemunho diário. Tem exemplos bobos que a gente dá um para o outro, mas são coisas que edificam a nossa fé. O que eu aprendi com o Glavan é que nunca mais eu ando de moto à noite. Quer dar o seu testemunho aqui? O Glavan está com uma Shadow, raleiro, raiz, barbona, grandão. Esse aí é aqueles... tudo bom, tudo bom. É o Glavan chegando. Foi visitar o cliente. Neguinho, eu acho que eu vou tocar essa estrada, meter o peito, Easy Rider, vamos embora.
e não pegou um buraco, o buraco pegou ele. Eu sempre lembro disso, cara, sempre lembro, não se roda à noite. Um testemunho que foi uma coisa, poxa, quase morreu, cara, eu não brinco, a gente sabe o que é isso. Então, a gente começa a lembrar de testemunho para resistir aquilo que é impedir a tua mudança. O que eu elogio faz, cara, cara, legal, está melhor, está melhorando, está valendo a pena. Cara, vocês têm aqui um lugar de corrida. Torres, vocês são indesculpáveis a não ter uma vida saudável. Que cidade maravilhosa, gente. Eu sou fã de Torres, de verdade mesmo. Eu sou gaúcho há 21 anos, amo essa terra. Mas, assim, Torres é muito especial. E aqui, a TTT começa em Torres, a gente corre a TTT. A travessia Torres Tramandaí, são 84 quilômetros. Né? Você não vai fazer 84 quilômetros, não precisa, mas, cara, dá aquela caminhada. Começa com aquela marcha, a Valéria virou maratonista, sabe como? Ela virou uma chave e começou a correr. E eu falei, Valéria, fogo de palha. Meu amigo, a minha mulher é uma quando acorda, mas a minha mulher é muito melhor quando volta da corrida. A química muda. Quando eu já vejo ela toda arrumada, rosa, com laranja, com não sei o quê, eu falei, vai. Eu estou levando a Rafa para a escola, vai, você viu hoje mesmo, já vai visitando, sabe porque está correndo, o anjo vai falando contigo. Muda mesmo, isso aqui, sai, vai saindo a toxina, então toda uma questão química. Outro desafio, para você que quer mudar, uma transformação pessoal, que vai impactar a tua casa, eu creio em nome de Jesus, padrões antigos, repetição inconsciente do que a gente vive. E como é que a gente pode fazer? Romanos fala de renovar nossa mente, confrontar como? Com a graça. Senhor, eu não estou conseguindo, Senhor, eu não consigo largar, Senhor, me envolve com a tua graça. Sabe por que quando não dá mais, como Paulo fala, em terceira pessoa, o cara que subiu, viu o céu e tudo mais? Ei, minha graça te basta, meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então reconhece a tua fraqueza, seja verdadeiro diante do Senhor. Pai, eu não estou conseguindo, está difícil. E aí a graça de Deus vem confrontar as estruturas que a gente está aqui buscando, essa repetição inconsciente. Uma outra questão que impede mudança, a transformação pessoal, para que a gente possa ver a nossa casa também mudada, as feridas emocionais, traumas, mágoas, decepções antigas. E precisamos nos abrir a um processo de perdão, de cura, de restauração, de verdade, uma mudança, um confronto. O que acontece com a mágoa, o perdão não liberado, você fica parado no tempo. Você fica parado. As pessoas estão vendo um novo tempo, uma nova estação. O mundo não é mais o mesmo, pós-pandemia, pós-enchente. E a gente está ali de novo, as pessoas são comparadas. Cara, de todo o coração, resolve isso. São muitos testemunhos e lembranças quando a gente fala sobre isso. Eu tinha uma dificuldade muito grande de liberar perdão de uma pessoa que eu trabalhava, algumas pessoas, um grupo de pessoas que eu trabalhava, quando eu era gerente comercial do laboratório que me trouxe para cá. Fui abrir as distribuições do sul do Brasil e morava em Porto Alegre. Foi aí que eu vim para sair de São Paulo para cá. E quando eu estava me desligando, tinha uma empresa específica que eles faziam de tudo para me sabotar. Me queimar com meu chefe, me rejeitar, me desprezar em eventos. Era muito triste. E chegou uma hora que eu fui carregando essas mágoas de duas pessoas em especial. Para que você tenha uma ideia, esse dono dessa distribuidora era meu vizinho de cima. E quando eu estava vindo para Porto Alegre, eu perguntei para os distribuidores, para a galera que eu trabalhava, cara, estou vindo para morar, a empresa vai pagar, precisava de um apartamento imobiliado, aquela coisa e tudo mais. Sabe o que esse cara fez? Pegou o gerente dele e mandou para o outro lado da cidade, sendo que debaixo dele era a mãe dele que morava. E deixou tudo pronto, tudo com fogão, geladeira, cadeira, tudo. Era só o cara falar, está resolvido. Ele me fez de tudo. Sabe o que aconteceu? Deus deu a volta e me colocou debaixo dele. E eu não esperava isso. E aí começa uma inveja do meu casamento, inveja da nossa vida, e a célula que a gente tinha, a igreja, ele ouvia no sofá dele, porque subia o louvor e pegava ele lá sentado. E ele tentou me derrubar. E aí eu estava num congresso, depois de um almoço, e o ministro diz assim, olha, hoje você precisa tomar uma decisão, você que está preso na mágoa, o teu tempo está parado. E foi feita uma oferta em específico, faça algo diante do Senhor e abençoe essas pessoas, né, diante de Deus, e apresente uma oferta sacrificando por essas pessoas. Eu coloquei essas duas pessoas, ele e o gerente dele, que fazia questão de me esdobar, fazia questão de me derrubar, me contar mentira. Liberei. A vida passou, a gente começou a plantar a igreja de Buenos Aires. Quem que eu encontro no embarque de Buenos Aires? O dono da distribuidora. E sabe o que eu senti? Nada. Olhei para a cara dele, e aí, meu, como é que você está? A mesma coisa, não tinha aquela coisa, aquela mágoa tinha saído. Mas faltava o outro ainda, o gerente. Eu mudo para o meu condomínio. Quem que mora no meu condomínio? O gerente. Eu passei na casa dele, fui dar oi. Sabe o que ele fez comigo? Fez assim, ó.
Continuou me esnobando, até hoje me esnoba. Mas eu não sinto mais nada. Porque eu tomei essa decisão no meu coração. Eu tive que apresentar circunstâncias. Foi a estratégia que eu tive. Você vai ter a tua, para uma vida transformada, para uma casa fortalecida. Quem está comigo, diga amém. O que impede transformação? Falta de unidade espiritual. Só um busca, só um crê. Então, o desafio é ser perseverante nas nossas atitudes, que sejam coerentes. Pressões externas também impedem mudanças, desafios de uma cultura contrária ao Evangelho. E como é que você vence a cultura que é contra a nossa vida? Um devocional constante, uma vida com Deus. A palavra ela é viva, ela é eficaz. Pastor, como é que a gente vence os desafios? Com o Espírito Santo. Ele é o conselheiro, ele é a força diária, o consolador que ensina todas as coisas. Como é que eu venço um desafio? Com a perseverança, mesmo sem resultado imediato. Eu não me canso de fazer o bem, porque a certo tempo eu vou ceifar, você vai ceifar, se a gente não desfalecer, como Paulo falou aos Gálatas. Não tem como. Eu voltei ao jiu-jitsu, porque eu pratiquei de 97 a 2002, fiquei parado até 2016, são 14 anos parados. Eu voltei. E quando você volta mais velho, a primeira coisa tem que ser muito humilde, porque a galera hoje voa. Eu tive que me posicionar e aprender. A primeira vez que eu cheguei, não quis muito, fui fazer personal, aquela coisa. E sabe o que eu tive que me abrir? Falei, cara, eu sou um cara maior, mais velho, maduro, e eu não estou no hippie dessa galera. Eu vou apanhar e faz parte do processo. Eu vou ter que me permitir ser desconstruído, mas eu não vou poder desistir. Eu tinha um alvo, que era chegar numa graduação maior. E quando você chega na graduação maior, você está começando agora a se descer a montanha para subir de novo. Então, a perseverança, eu não posso me cansar de fazer o bem. Práticas espirituais, como um culto no lar, o jejum familiar, a leitura bíblica, o exercício do perdão diário. Eu tenho outra estratégia agora. Porque eu estou sempre cercado de desafios como você. E quando eu passo na frente de alguma situação, de uma pessoa desafeta, eu levanto minha mão e abençoo. A minha vontade é falar, pai, corta a luz. Eu não posso. Eu abençoo. E sabe o que isso faz? Muda o coração das pessoas. Quem está comigo? Talvez você teve uma situação que não teve um bom desfecho. Isso está impedindo a tua transformação. Levanta a tua mão. Porque não é você sentir, é você querer. E perdão, o que a gente acha? Perdão, ensinamento. O perdão, Jesus o ensinou em Mateus. É verdade. Mas sabe o que é o perdão? Antes de tudo, um princípio. Goste ou não, o perdão é princípio. É um verbo a ser. Sim, como o amor. É princípio. Se você não perdoar, você não é perdoado. Princípio. Brinca. Eu não resisto ao princípio, porque eu não quero ser quebrado nesse princípio. Então, cara, independente do cenário, eu vou perdoar. Perdoa. Perdoa o manipulador, o cara que te usurpou. Perdoa. Porque isso estava impedindo a sua transformação. Ela não é imediata. Uma nova cultura, uma nova vida, não começa de repente. Mas é um processo. E esse processo envolve o amor sacrificial. Por que eu falo isso? Porque depois que você leva algumas pancadas da vida e você faz algumas voltas da pista, você começa a entender que a necessidade de continuar bem é continuar leve. Eu tenho um sogro que mês que vem completa 89 anos. E conversando com ele sobre maturidade, eu gosto de muito ouvi-lo, porque é um cara, ele foi padre e renunciou, graças a Deus, conheci minha sogra, graças a Deus. E ele tem muita sabedoria, é um cara muito sério, muito correto. Ele falou assim, Alexandre, depois de uma certa fase da vida, a tua bagagem começa a ficar leve. São menos coisas que você precisa. E sabe qual é uma disposição do idoso? Isso é estudo, tá? Isso é ciência. O idoso tem mais disponibilidade para ser feliz. Sabe por quê? A ilusão passou. Eu não preciso daquela casa de 10 quartos. Eu preciso viver bem. Eu não preciso da última caminhonete que é maravilhosa. Cara, eu preciso ir. Eu preciso estar bem. Eu preciso ter saúde. Eu celebro a comida. Eu celebro as pessoas. Eu celebro a presença. Já tentou dar presente para um idoso? Você vai lá e compra aquela camisa polo, coisa mais linda, a última camisa do Grêmio, do Inter, autografada. Fala, que bom. Mas não liga. Ele quer a gente. E assim tem que ser a verdade. Mais leve. O cara transformado, ele é mais leve. Ele é mais bem resolvido. Não é qualquer coisa que tira você do sério. Olha, acabou o queijo ralado. Acabou o meu domingo. Vamos embora, meu. Vai virar tudo, mesma coisa. É tudo orgânico. Conclusão, queridos. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 5,17. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então começa a transformação de uma família
com a transformação pessoal dos seus membros. Então não espera toda a família estar organizada igual uma orquestra. Olha, está aqui. Não. É tudo desarrumado. Mas alguém tem que estar na presença para começar. E quando um homem, uma mulher, até mesmo um jovem se rende a Jesus, algo novo é ativado. O espírito começa a ser transformado. E isso, inevitavelmente, vai transbordar para o ambiente familiar. Mulheres, o grande desafio, com todo respeito, vocês são a chama de casa. Amém. Sou mesmo, sou brava, está com fogo todo mundo. Não é isso. A chama equilibra, aquece, ilumina, atrai. Regula a tua chama, irmã. Mulheres, vocês são como as abelhas, necessárias para a polinização da terra. Mas a picada produzem mel. Eu amo abelha, amo mel, amo favo de mel. Aliás, aqui em Torres tem um cara muito bom de favo de mel. Mas a picada da abelha. Então, queridos, de verdade aqui, essa transformação, uma nova natureza, novos pensamentos, novos propósitos, é o que Deus espera. Não vai ser aqui em si, esse retiro, ou o grande culto, ou o grande profeta que virá amanhã de manhã. Tudo isso faz parte de um processo. Então, eu quero uma vida transformada, eu quero ser é um passo a cada vez. Maratona você não consegue na primeiro trote, primeiro você caminha, corre 1 quilômetro, 1 minuto, dói, você se arrepende, você blasfema, você pede a morte. Daqui a pouco fala, cara, algo na minha química, eu vou começar a caminhar. E daqui a pouco eu estou correndo, daqui a pouco eu estou correndo. Daqui a pouco eu corri 5, eu tinha uma barreira mental, 5 quilômetros, para quê? Corrida para louco. Até um dia que eu dei uma volta a mais, eu perdi a conta e corri 8,5. Falei, gente, eu passei dos 5. E aí fiz a minha maratona. E tá bom, não preciso mais. Faz 42, né? Mas eu vejo que começa com um pequeno passo. Então o padrão antigo do desentendimento, da frieza, da violência, da desonra, do distanciamento, não vai governar mais uma família onde Cristo é o centro. Eu começo a encerrar de fato, depois de 3 vezes que eu falo que eu encerro, estou brincando, não gosto disso, nem olho para o irmão que está ao seu lado, diga aquilo, é uma coisa muito chata, mas fala para quem está do teu lado aí, vai acabar. É chato isso, né? Mas é bom, mostra que você está vivo. E se a pessoa que está do lado de você não gosta, olha, eu já profetizei cada coisa nessa história. Profetiza que pode ser teu chefe, não é que uma vez deu certo, o irmão foi trabalhar com o outro. Só que eu esqueci de pedir para ler o manual antes da sociedade, porque que dá de briga entre crente, porque não, sabe, o cara muda, quer espiritualizar uma relação comercial, é perigoso. Salmo 128, 1-3 diz assim, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos, pois comerás o trabalho das suas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como uma videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Aqui revela o retrato de uma família transformada e abençoada. Um membro temente a Deus, que decide andar nos seus caminhos. O resultado é a felicidade, a prosperidade, uma estabilidade emocional. A esposa, ela é frutífera, os filhos são plantados à volta da mesa. Isso indica fertilidade emocional, espiritual e comunhão verdadeira. Queridos, segundo a Bíblia, a transformação da família é algo possível, ela é acessível, mas precisa decidir andar com o Senhor e temê-lo de todo o seu coração. O resultado não é imediato, mas eles vêm de uma semente bem plantada. Uma família transformada não é uma utopia, mas uma realidade que se acessa pela fé, pelo temor ao Senhor e por uma vida com Cristo. Uma nova criatura, ela se torna mudança de verdade quando decide viver para Deus. Quando os caminhos de um homem agradam a Deus, diz a palavra, que ele faz com que até os seus inimigos tenham paz com ele. Imagina Deus olhar para a tua vida e falar, cara, esse cara está buscando, ele está melhorando. Cara, eu vou mudar o vento. Eu venho nessa tarde para declarar que o vento na sua vida vai mudar em nome de Jesus. Eu venho para que seja liberado um vento a favor do Senhor. Alguns aqui estavam enfrentando grandes resistências até agora, era como você caminhar nesse vento nordeste, mas eu declaro uma mudança do vento do Senhor, a partir do teu entendimento, da tua abertura, de todo o teu coração, da tua rendição. Quem crê, diga amém, aplauda o Senhor que é santo. Transformar a minha casa começa comigo. Uma mente renovada, um coração rendido, e um coração rendido constrói um lar bem firmado. Eu encerro aqui, pedindo para que você ore comigo diante do Senhor, apresentando a sua vida para que Ele venha mudar o seu entendimento. Comece no entendimento. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa, para-brisa é muito maior que o retrovisor. Tem gente que quer transformação, mas está olhando muito para trás. Está trazendo muita mágoa, muito ressentimento, muita frustração, muita rejeição,
Muitos mosaicos daquilo que foi até agora, acaba essa história, meu irmão. Mosaico é bonito, que mostra a misericórdia e a graça de Deus, mas Deus tem um plano novo também. Eu não creio que a gente está aqui simplesmente para ouvir uma palavra legal, bacana, fez sentido algumas coisas, não, mas de todo o coração para abrir a nossa essência para que o Senhor venha. E Ele honra, sim, o que é feito com coração, com verdade, com amor. Feche os teus olhos. Pai, eu quero apresentar os meus irmãos. Sim, todos nós precisamos dessa vida transformada, Senhor, para que a nossa casa seja abençoada. Mas uma vida que venha com entendimento, com responsabilidade, com confrontos. De olhar para a nossa história e decidir, Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas que não seja apenas uma repetição, uma frase de efeito, ou até mesmo um clichê, Senhor, evangélico, mas sim, Deus, uma decisão diante da Tua presença. Ainda somos limitados, não temos todas as ferramentas, não conhecemos todas as peças desse quebra-cabeça chamado nossa história, mas o Senhor é o modelo, é a Tua palavra, é o Teu Filho amado Jesus, e pedimos agora, Senhor, uma visitação, um despertar, Pai, uma mudança, Senhor, que vem por meio do Teu Espírito Santo, que nos convence do pecado, do juízo, da justiça. Sim, Senhor, ao entender o sacrifício santo e agradável, o culto racional, o entendimento, uma consciência verdadeira diante do Senhor, uma disposição verdadeira. Eu oro e peço, Pai, que comece uma mudança do entendimento, uma renovação. Sim, Pai, para que os erros do passado fiquem no passado e apenas possamos aprender a entender aquilo que é necessário com esses erros. Sim, meu Pai, eu oro para que começamos aqui a trabalhar como instrumentos de transformação, que possamos ser a luz da nossa casa, que possamos ser o exemplo do Teu amor. Ensina-nos, meu Pai, a vencer esses desafios, a permanecermos firmes, mesmo quando não temos mudanças imediatas, mas sim quando declararmos, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, que seja validado no céu e na terra. Eu oro e peço, Pai, para aqueles que estão passando por dificuldades, que não têm vivido transformação, que estão aqui sozinhos talvez, que dependem ainda de um milagre para voltar para o domingo à noite, encontrar uma casa ainda unida. Mas eu peço, Pai, comece a escrever aquilo que a nossa vida não faz mais sentido. Se a nossa verdade acabou, a tinta da nossa caneta acabou, escreve com a Tua, Pai. Escreve com a Tua. Se a tela da nossa vida tem uma parte feia e borrada, Pai, faz em cima disso algo da Tua graça. Faz, Senhor. Faz, Senhor, não na força da argumentação, não na alma, mas no nosso espírito. Santo Espírito de Deus, vem e fala ao nosso espírito, ministra a nossa consciência, traz uma disposição, verdades dessas mensagens que estão sendo ministradas, que possam ser a ponte para avançar em áreas que estavam difíceis, que possa, Senhor, ser aquilo que o Senhor deseja usar para impactar e para derrubar estruturas que estavam limitando, para tirar toda a mentira, toda a confusão, toda a distração. Quebra, Senhor, todo vínculo espiritual, virtual, natural, que estava atrapalhando a transformação. Sim, Senhor, até mudanças necessárias, até transições que são necessárias. E se estávamos presos em situações, em sistemas, quebra, em nome de Jesus. Com a mão no teu coração, repete assim comigo: Senhor, renova o meu entendimento. Eu não quero mais repetir os erros do passado. Eu me apresento como instrumento de transformação. Eu me posiciono como luz na minha casa e exemplo do Teu amor. Ajuda-me, ensina-me, fortalece-me. Eu quero vencer os meus desafios e permanecer firme. Mesmo que eu não veja as mudanças imediatas, hoje eu me abro a Ti. Espírito Santo, preenche as áreas que eu necessito, o conselho, a visão, a força e o despertar. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, em nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor que é santo. Vamos adorar o Senhor, amém? Pastor Luiz, muito obrigado, querido. Uma honra estar com vocês de verdade.